E voltando aqui ao Brasil, nesta manhã, José Mauro Coelho pediu a renúncia do cargo da presidência da Petrobras. Em poucos instantes, Fernando Borges, que é atual diretor executivo de exploração e produção da estatal, foi nomeado presidente interino da Petrobras. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o deputado federal, capitão Alberto Neto. Bem-vindo à Jovem Pan News, deputado. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan, todos os telespectadores. É sempre um prazer estar falando com a rede de TV que mais cresce no nosso país. Muito bem, deputado. Eu gostaria de saber do senhor o que o presidente imagina que o novo presidente aí da Petrobras poderia fazer de diferente do que os outros já fizeram. Não seria melhor alterar talvez aí a lei de paridade internacional ou criar um fundo de subsídio ao combustível com o lucro da estatal? Um lucro esse que o presidente tem reclamado bastante aí nos últimos tempos. Inclusive, eu estive com o presidente essa semana aqui no Motociata em Manaus, que foi um sucesso, e o presidente cobrou uma CPI para a Petrobras. Nós queremos mais transparência em relação aos lucros da Petrobras e em relação aos seus preços. Primeiro, a gente tem que analisar essa linha do tempo, para que o brasileiro compreenda a nossa empresa, a nossa estatal de economia mista, que é a Petrobras, que foi criada em 53 por Getúlio Vargas, e tinha o objetivo do desenvolvimento, da autonomia em relação aos combustíveis no nosso país. No governo do PT, essa empresa foi extorquida, virou um antro de corrupção, onde dirigentes da Petrobras, onde o próprio dirigentes do PT tiveram que devolver milhões, mais de 100 milhões aos cofres públicos. Então ficou uma empresa sucateada, virou a empresa mais endividada do planeta. Isso deixou um rastro que precisa ter uma investigação maior, específica em relação à Petrobras. No governo Temer, para salvar a empresa, é criado o PPI, porque a Petrobras não virou autossuficiente, as nossas refinarias também viraram antro de corrupção, então compras como Abreu e Lima, como a Copeg, não aconteceram, vários escândalos, e o Brasil não se tornou autossuficiente no seu refino. Então, ele tinha que competir com preços internacionais. Então, ao se criar o PPI, equilibra-se a questão dos preços, a empresa volta a crescer, volta a dar lucro, porém, entramos numa guerra entre a Rússia, a Ucrânia, problemas internacionais, o preço se eleva de maneira que tem afetado a economia brasileira, tem afetado a nossa inflação, por exemplo, tem afetado o nosso dia a dia. E quando você analisa os lucros da Petrobras, você fica horrorizado. Como é que a nossa empresa, que tem um objetivo do desenvolvimento nacional, consegue lucrar 6 vezes mais do que empresas do mesmo porte de outros países? Isso tem alguma coisa equivocada. No momento de crise, nós precisamos ajustar as contas em prol do nosso povo. O povo é o principal objetivo de um país, é a dignidade, é o bem comum da população brasileira. Então, isso precisa ser melhor investigado. O Congresso fez o seu papel, o presidente tem feito o seu papel, tem reduzido os impostos federais, PIS, COFINS para o diesel. Nós criamos agora, aprovamos o PLP 18, que transforma o ICMS dos combustíveis em bens essenciais, não só os combustíveis, como energia elétrica. Então, os impostos realmente eram muito elevados, isso afetava muito o preço. Agora, nós reduzimos os impostos e queremos que essa redução também aconteça nas bombas, diretamente para o consumidor, coisa que não está acontecendo. O dólar muitas vezes baixa e o preço não baixa, não baixa nas bombas, não baixa diretamente para o nosso consumidor. Então nós queremos uma investigação, e o próprio presidente, em época de eleição, pediu uma CPI porque algo ficou muito grave. Nós queremos mais transparência nas estatais e agora em específico na nossa Petrobras. Agora, deputado, sobre essa CPI aí não há um consenso, né? Alguns deputados querem a CPI, outros já acham que pedir para investigar essa atual gestão da Petrobras é arriscado, pode funcionar inclusive como um tiro no pé desse governo, né? Como que o senhor vê essa questão? É muito complexo, mas eu confio no nosso presidente. Se o próprio presidente
que é o principal prejudicado em termos de criações, de narrativas, porque ele vai enfrentar uma eleição logo mais, está pedindo uma CPI. Nós, como deputados, que temos a obrigação de fiscalizar o executivo, temos que apoiar. Então, mesmo com esse risco político, o presidente quer pagar o preço, porque ele não pensa apenas numa reeleição, ele pensa no seu país, ele pensa na nação, no seu povo. Ele quer que os preços dos combustíveis sejam reduzidos, que o brasileiro possa pagar um combustível mais barato. Então, é inadmissível reduzir os impostos, reduzir o preço do dólar e os preços não baixarem. Então, tem alguma coisa errada. Como a Petrobras virou o principal alvo da Lava Jato, onde dirigentes do PT já fizeram várias declarações, foram presos, devolveram dinheiro, dirigentes da Petrobras também foram presos, devolveram dinheiro. Então, nada mais justo do que fazer uma limpa, trazer a transparência à nossa estatal, que a Petrobras pertence ao povo brasileiro, é o principal acionista, tem 37%, o recurso é direcionado para a educação, para a saúde. Agora, nós precisamos buscar um equilíbrio nos lucros da Petrobras com os preços dos combustíveis. Deputado, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, neste domingo ele fez algumas declarações, pela atual política aí da Petrobras, falando dos preços. Ele falou nas redes sociais que se a Petrobras decidir enfrentar o Brasil, ela que se prepare. O Brasil vai enfrentar a Petrobras. O que o senhor acha que o Lira quis dizer com essa frase? Eu acredito que seja a CPI. Pedir transparência à gestão da Petrobras. Como no momento de crise, onde a população precisa de um socorro, precisa de ajuda, a nossa empresa está lucrando 6 vezes mais, como outras estatais, como outras petrolíferas. Isso é inadmissível, não é legítimo. Nós queremos que a nossa Petrobras continue dando lucro, ao contrário do governo do PT, que deu prejuízo, se tornou a empresa mais endividada do mundo, mas queremos também que o brasileiro pague o preço justo pelos combustíveis. Nós sabemos que o Brasil não refina 100%, ele precisa importar, precisa dessa competição internacional, então é algo muito delicado, porém, a resposta na redução desses preços não tem acontecido. Então, nós queremos, o que o Arthur Lira quer, é confrontar a Petrobras para dizer, olha, chegou agora de entender como é que funciona essa lucratividade exorbitante da Petrobras. Deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, obrigada pela sua participação aqui no Headline News. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, é sempre um prazer estar falando com a Jovem Pan.